Estamos de volta ao Duas na Tri hoje, com a participação dos nossos coordenadores, o professor Fasoli de Matemática, professor Salles de Química, professor Eduardo de Física, professor Belinello de Biologia. As matérias se conversam, existe uma interdisciplinaridade entre todas, que é muito importante passar esse conhecimento. Aliás, é um fator importante que eu venho acompanhando do objetivo. Desde pequena, as crianças estão acostumadas a já conversarem entre as matérias, então isso não é um susto para o aluno do objetivo, mas é muito importante, né, professor? Aí é verdade, né? Porque normalmente, se a gente analisar a coisa, a ciência é única, né? Então tem as suas ramificações, né? A biologia está relacionada com a matemática ou não está? Claro que está, né? De repente, não mais do que de repente, você precisa calcular a probabilidade de nascer um filho de um casal que tem alguma tendência para uma doença. E aí vem a matemática para cálculos de probabilidade. E aí, então, se não tivesse a matemática, exatamente, se não tivesse a matemática. Então, aí está. Né? Quando nós temos algum problema fisiológico, alguma doença, alguma coisa, aí entra a química, a bioquímica, exatamente para ver que tipo de medicação eu posso aplicar naquele determinado instante para o indivíduo se curar ou, pelo menos, minimizar as suas dores. Então, você vê que toda a nossa ciência está realmente única. E desde que a criança, pequenininha que seja, começa a aprender na nossa escola que existe essas ligações e todas são interdependentes, isso vai criar uma formação genial para essa criança. E quando eu chegar no ensino médio, por exemplo, que é o grande problema facilita hoje, já, né? Mas como facilita? É a base, é o fundamento. É ali que está todo o processo de formação do sistema nervoso, do cérebro do indivíduo. Em outras palavras, a construção dos seus computadores. Quer ver uma coisinha interessante? Uma ligação da física com a biologia, uma questão já caída em vestibular. Imagine que você tem uma mesa rotatória e você fixa um vasinho de plantas nessa mesa. Essa mesa girando com uma certa aceleração. Então, é como se a gravidade mudasse de direção. Em vez da gravidade ser vertical, passa a ser uma gravidade aparente inclinada. Aí o Belinello vai contar o que acontece com a planta que foi criada nesse vasinho. Que graça! Mas é realmente um negócio interessante, né? Então, nós estamos girando com grande velocidade, tá? Então, existe uma força que vai fazer o seguinte, vai pressionar o material a sair. Como é que chama essa força? Centrífuga. Centrífuga. Tá? Então, o que acontece? Tem um hormônio na planta, né? E esse hormônio ele é responsável por um dos fatores de crescimento da planta. Esse hormônio, por ação dessa força centrífuga, ele é jogado para esse lado aqui da planta. Qual o resultado da coisa? O crescimento desse lado intensifica e essa planta faz isso. Ou seja, E ela vai fica- para o lado Ela central. se curva para o centro, exatamente. Ela fica alinhada na direção da gravidade, que a gente chama de gravidade aparente. Exatamente. Uma gravidade aparente. E se Que é o tiver numa nave em órbita, onde a gravidade aparente vale zero, o que vai acontecer, Belinello? Barbaridade, né? Ela não tem direção preferencial. Exatamente. Então, ela cresce em todas as direções. Ela perde todo o sentido de crescimento. Silvia, eu Toda a passaria- orientação. Eu passaria aqui uma tarde inteira só vendo essa ligação de uma matéria. Aprendendo, Aprendendo, uma Não ligação é uma de uma coisa matéria com a interessante? outra. Exatamente. Né? É o que eu falo para os meus alunos, barbaridade, olha o que vai acontecer. Então, ela perde realmente o sentido, a orientação de crescimento. Caule cresce para cima, raiz cresce para baixo, folha cresce para cá, para lá, tal, e assim vai. E agora, e os seres humanos, em ausência de gravidade? Então, o que acontece? Fala, Dudu. O Salles e o... Fasoli pode responder, por favor. Eu diria que, sem gravidade, os ossos enfraquecem, porque não tem quem faça ele se desenvolver, quem obrigue ele a se desenvolver, né? Então, no caso de uma nave em órbita, um satélite em órbita, por exemplo, o astronauta não pode ficar muito tempo no espaço. Por quê? Porque ele vai ficar com gravidade zero, gravidade aparente, que a gente chama de gravidade aparente zero, ele fica flutuando. E os ossos são confeccionados em torno de 6 meses. Então, nesses 6 meses, serão confeccionados com gravidade zero. Serão ossos incrivelmente frágeis.
Quando voltar para a Terra, vai ter osteoporose, osteopenia, vai ter tudo. Porque os ossos foram confeccionados com uma gravidade aparente zero. Inclusive, teve um filme fantástico que eu assisti, imediatamente fiz uma questão a respeito, que foi encontrado um cadáver sem nenhuma identificação e começaram a pesquisar quem seria essa pessoa. Daí foi feita a necropsia e o que aconteceu? Verificaram que a idade óssea era muito superior à idade do resto do organismo. Os ossos eram de uma pessoa de 60 anos e o organismo todo tinha uma pessoa de 30 anos. Então, concluíram que só podia ser um astronauta que deveria ter ficado muito tempo no espaço. Eu que não quero Aí espaço. consultaram se Espaço, tinha não. Eu algum também não. astronauta desaparecido. Tinha um astronauta desaparecido e conseguiram identificar a pessoa. Olha que interessante. Ô, Salles, e aí eu queria agora entrar em outra questão, que é, o conteúdo da primeira fase. O que o aluno tem que olhar, o que ele tem que rever agora? Eletrodinâmica, você falou. Eletroquímica. Eletroquímica. Eletrodinâmica. Silvia, você não começa a Tem misturar. aqui, ó, eletrodinâmica, lítio, tudo misturado, Bom, né? é o seguinte, Tudo conversa. As questões da FUVEST são muito bem elaboradas, realmente. E sempre cai alguma questão de atualidade. Por exemplo, o que nós temos de novidade na química? Nós temos novidade na química, por exemplo, o grafeno, que nem é novidade mais, já está há um tempinho aí. Grafeno. Grafeno. A grafita é uma pilha de camadas de átomos, uma camada em cima da outra. Uma camada da grafita se chama grafeno. Com esse grafeno, se eu enrolá-lo, formando um cilindro, eu vou ter um nanotubo, que é um microcondutor de eletricidade. Se eu pegar o grafeno e entortar formando uma bola, eu vou obter o fulereno. Fulereno, a estrutura é semelhante a uma bola de futebol. Tem 12 pentágonos e 20 hexágonos. Aí pode entrar interdisciplinar com a matemática. Quer dizer, eles procuram assuntos e temas que tenham essa interdisciplinaridade? Sim, com certeza. É isso? Sim, por exemplo, caiu já uma questão que lidava na mesma questão com pH, a medida da intensidade de um terremoto, na escala Richter, que é logarítmica também, que nem o pH, e parece que entrava matemática também, não é? Entrava, porque no cálculo da liberação de energia do terremoto era obrigado a usar Função conhecimento de logaritmos. pH é logaritmo e a escala Richter também Parece um é exponencial. exponencial. Que recai no logaritmo. Quer dizer, que é isso que o aluno tem que se preocupar realmente com essa... Mas deixa eu completar mais o grafeno Isso. ainda. Descobriram agora o seguinte, fazer um filtro de grafeno. Você sabe que é impossível você filtrar uma solução. A solução é uma mistura homogênea, as partículas dispersas são muito pequenas, atravessam os poros do filtro. Se você filtrar água salgada, a água passa pelo filtro e o sal também passa. Pois bem, conseguiram fazer um filtro de grafeno, que consegue reter o sal. Passa a água e o sal não passa. Imagina o aspecto social disso aí. Um país aí onde tem muito deserto, Arábia, etc., só tem o mar, água salgada. Eu posso obter água potável por filtração usando grafeno. Isso é uma Isso é descoberta que... sensacional, isso aí, gente. Agora entra a biologia nessa brincadeira também. Viu, Ele Sara? sempre puxando, né, Fica Benedito? esperando ali, ó. É porque a nossa Daqui a pouco eu entro. está interligada. Então, hoje, um dos grandes problemas de oferecer para a população é uma água doce de qualidade. A maioria das nossas represas no entorno aqui, vamos supor, de São Paulo, são poluídas com cianobactérias. E as cianobactérias eliminam toxinas para o meio ambiente, o que dá sabor e odor à água. E a Sabesp não tem filtro para tirar essas. Aí essa filtração, com o tempo, vai acontecer e nós conseguiremos eliminar essas substâncias mal cheirosas, né, que têm odor, sabor muito esquisito. Tá? E na China já tem algumas variedades de cianobactérias que produzem toxinas que são hepatotoxinas e neurotoxinas, portanto, extremamente grave. E elas não servem para uso humano.
Gente, esses E são aí assuntos que caem. Mas com São grafeno, assuntos, isso é com grafeno, poluição. você pode, por exemplo, fabricar celular com tela curva. A tela curva é feita de grafeno, entendeu? Porque é uma película que tem a espessura de um átomo de carbono, as ligações são mais fortes que o aço entre os átomos de carbono, flexível, você pode entortá-la que não quebra, as ligações não quebram, e conduz a eletricidade. Então, é uma coisa fantástica o que você pode fazer com o grafeno. Isso pode cair. Ótimo. Olha, Professor Fasoli, as o dicas que o aluno tem que começar a estudar? estudar. Já. Bom, vamos começar pensando assim. A matemática do ensino médio nós podemos dividir em alguns segmentos: a geometria, a trigonometria e a álgebra. O que não for geometria nem trigonometria é álgebra, né? Na geometria, nós temos 3 subdivisões. A geometria analítica, que estuda figuras, mas mistura essas figuras com equações, a geometria plana e a geometria métrica. Agora, o aluno pode esperar questões que envolvem cálculo de altura, altura de prédio, altura de árvore, coisas desse tipo, envolvendo conhecimentos da trigonometria. E pode esperar cálculo de áreas, isso sempre aparece nas provas da FUVEST, e pode esperar sólidos, que é mais propriamente a geometria métrica. Agora, a FUVEST tem um detalhe muito interessante. Nós ensinamos para os alunos sólidos, às vezes até complicados, né? Você pega um tronco de cone, você vai pegar uma esfera dentro de um cone, coisas desse tipo. A FUVEST normalmente pede sólidos simples, mas com questões muito bem elaboradas. Então, um dos sólidos mais simples que a gente estuda no ensino médio é o cubo. Ela consegue pegar pedaços do cubo, secções feitas dentro do cubo, enfim, um sólido que é simples, mas questões muito bonitas, né? Muito bem. No que diz respeito à álgebra, agora a álgebra aí é ampla, né? Inclui-se na álgebra o cálculozinho simples de continhas, com frações, com porcentagens, que todo ano se pede, né? Todo ano você vai ter uma questãozinha que vai envolver juros, que vai envolver um cálculo de porcentagem, e coisas um pouco mais elaboradas. Então, você tem análise combinatória, que depois deriva para a parte de probabilidade. Aí entra muito a matéria de biologia, costuma aparecer questões que falam sobre os tipos sanguíneos, probabilidade de ter sangue do tipo O, sangue RH+, RH-, coisas desse tipo. Nós temos questões de probabilidade envolvendo jogos, e hoje em dia a qualquer canto tem uma loteria, qualquer canto tem um jogo que vai escolher, que vai exigir o conhecimento de probabilidade, né? Então, isso é coisa comum de aparecer. Sempre a FUVEST coloca alguma coisa mostrando um jogo, talvez não na quantidade de uma loteria esportiva, porque o cálculo é muito mais demorado, mas se simula um jogo com menos cartões, com menos elementos e consegue fazer uma questão boa de probabilidade. Envolvendo a biologia, a genética propriamente dita não viveria sem a probabilidade. Genética de populações é matemática pura. É matemática pura, na verdade? Muito bem. Aí depois nós temos alguns assuntos que a FUVEST, quando não pede na primeira fase, vai pedir depois na segunda fase. Então, você tem o estudo de determinantes e de sistemas, pode cair numa primeira fase, como pode cair numa segunda fase. Se não tiver na primeira, tem na segunda. Conhecimentos sobre funções, conhecimentos que a gente aprende no primário ou, às vezes, até no ensino fundamental, que é o cálculo de máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, são coisas também que pode ser exigida na FUVEST. E a parte propriamente de equações, né? Aí nós temos equação de primeiro grau, equação de segundo grau, equação logarítmica, equação exponencial. Tudo isso a FUVEST vai cobrar do vestibulando. E tem tempo para fazer. E o famoso teorema de Pitágoras, né? Até costumo dizer que o aluno que sai do ensino fundamental, não conhece o teorema de Pitágoras e não sabe resolver uma equação de segundo grau, não fez o ensino fundamental. Ele tem que sair de lá
sabendo essas duas coisas, que depois ele vai reaprender no ensino médio e vai ser cobrado na faculdade e vai ser cobrado durante a faculdade também. Agora, Fasoli, nós estamos a exatos 6 dias aí do dia da primeira fase. O que o aluno deve fazer nesse momento? Assim? Ele tem que revisar, ele tem que estudar menos, estudar mais? Como é que ele deve Em agir primeiro nesse lugar, momento? eu acho que ele tem que revisar algumas coisas, mas deixar sempre os 2 últimos dias antes da FUVEST para realmente descansar, porque o aluno cansado não consegue fazer uma prova nenhuma. Descansar 2 dias antes, tem que descansar. Tem que descansar, indiscutivelmente ele tem que descansar. Né? E quando a gente fala descansar, é ficar assim em casa, escutando uma música, assistindo um filme. Não é descansar na balada, que na balada a gente não descansa, a gente cansa. Tem que deixar isso bem claro. Verdade. Tem que descansar realmente em casa. Agora, nos dias que antecede esse período de descanso, ele pode fazer uma revisão. Né? E quando for fazer uma revisão, não se preocupar muito com aqueles detalhezinhos, com aqueles contextozinhos que, assim, muito poucas vezes aparecem numa prova da FUVEST, né? Aquelas pegadinhas. Aliás, as provas da FUVEST não se caracterizam por pegadinhas. É o conhecimento mesmo, né? É o conhecimento básico, importante que ele precisará para a faculdade. Não tem aquela questão, como eu costumo dizer, aquela questão que só o cara desculpa a expressão, mas só o professor que elaborou e a mãe dele sabe resolver, né? Que ele fala, olha, mãe, que questão bonitinha que eu fiz. Então, ela passa a saber resolver também, né? Claro, mas não tem isso. A FUVEST é uma questão que todos os alunos bem preparados conseguem resolver. Né? Professor Bellinello. E a nossa biologia. O que Então, esses alunos têm que se preparar essa semana? Então, você vê como é que é a coisa dentro da biologia, né? Quando eu falei do Enem, eu falei para vocês, né? Vão cair 5 questões de ecologia e não deu outra. E caíram. Foi mesmo. Olha, tá, você eu fiz a acertou. divisão. Agora, para a FUVEST, eu digo o seguinte, vai cair a matéria inteira. Ai, meu Deus. Exatamente. professor. Eles não dão preferência para um determinado assunto. Por exemplo, Enem, eu falo para os alunos, não estudam botânica, que é o meu amor. Botânica não cai no Enem. Mas botânica vai cair na FUVEST. A FUVEST cai tudo, então, Bellinello? Vai cair botânica, de 2 a 3 questões, olha só. Silvia, vamos anotando aí para depois a gente saber Exatamente. se deu certo. Olha, vai cair... 3 de botânica. 2 ou 3. 2 ou 3, Varia, tudo bem. tá? Vão cair 2 ou 3 questões de fisiologia animal, principalmente a estrutura do nosso corpo, e, claro, a fisiologia do nosso corpo. Eu acho que isso aí é fundamental. O aluno tem que realmente saber o funcionamento do nosso corpo. Sim. Tá? Isso a FUVEST está cobrando e cobra. Citologia. A citologia está lá, com fotossíntese, respiração, meiose, Cai em tudo, né, mitose. professor? Mas a citologia está ali. Não sei se vocês observaram, mas no Enem estava lá. Estava lá. Estava lá. A citologia estava lá. Tá? Então, realmente, esses assuntos sempre vão cair. Os alunos têm que dar uma revisada nisso, importante. Zoologia, tem uma questão de zoologia. Vai ter uma de zoologia? Vai ter. Eu vou- Zoologia. não. Vai Eu ter. vou passar, eu quero ver. Tem uma de zoologia. Bellinello, você não conhece a Silvia. Ela vai... Eu vou guardar. Ela vai eu vou guardar procurar e se vai te tem uma de cobrar. zoologia. Pode guardar e você vai falar comigo. Tá? Vai falar assim, olha, você quase acertou. Então, é lógico, né? Tá. Ecologia vai cair 1 ou 2 questões também. Tá certo? Depende, 1, 2, isso varia um pouquinho, né? A genética normalmente se pede, tá? E a DNA. genética é genética molecular. Tá. Aí entra o DNA, aquela história toda que a gente viu, inclusive, no Enem, né? Caiu lá o DNA, Mas como é quantas que eu questões quebro são? e tal. São 10, né? Já deu aí? Tá certo? Aí, Tá então, mas isso varia de ano para ano, tá certo? Mas sempre tem. Quando não tem 2, tem uma questão sobre aquele assunto. Ótimo. Então, o interessante na FUVEST é que eles procuram cobrir o máximo possível de todos os itens da matéria. E, olha, por incrível que pareça, conseguem. É impressionante, viu, gente? Ô,
O Eduardo, no Enem, a gente falou muito sobre a questão do tempo, né? Que tinha assim, 3 minutos para resolver cada questão. No caso da FUVEST, por ser um número menor de questões, ele também já dá para fazer o cálculo desse não é número tempo? menor, não. São 90 questões. Sim, mas... 5 horas, né? E tem mais tempo também, né? Mas muito pouco tempo a mais, né? Meia hora a mais. Então, e já dá para fazer esse cálculo, quanto que o aluno tem que dedicar para cada questão? Não, a ideia é a seguinte, a questão da FUVEST é menos complicada que a do Enem, porque os textos não são tão longos. O enunciado é menor, Isso, mais tem objetivo. algumas questões que a pergunta é mais ou menos direta. Ah, tá. Claro que não é um cálculo direto. Vocês têm sempre pelo menos 2 raciocínios, que eu falo para o aluno, nunca a resposta direta. Pelo menos 2 raciocínios você vai ter que fazer. Em geral, uma questão de colisão, por exemplo, você tem que montar 2 equações, porque você tem sempre 2 incógnitas. Uma conservação da quantidade de movimento, que sempre aparece na colisão, e o coeficiente de restituição na colisão. Te dão as 2 equações que você precisa. Então, ele já sabe o que tem que fazer. Apareceu uma questão de colisão, ele imediatamente vai lembrar que tem que montar essas 2 equações. Percebeu? Então, é um negócio mais orientado, porque o Enem são questões imprevisíveis. Ele coloca um texto que ele inventou, tirou de algum livro, qualquer coisa, e faz uma pergunta sobre aquilo. A FUVEST são questões tradicionais, são questões bastante previsíveis. Praticamente Mais todas as tranquilo, questões da FUVEST, quase sem exceção, estão contidas na nossa revisão. Entendeu? Então, está mais tranquilo, né? Não exatamente a própria questão, às vezes até a própria Sim. questão, mas não exatamente a própria. Mas o assunto foi abordado. Por exemplo, gravitação é um assunto que cai todo ano na FUVEST. Ou a terceira lei de Kepler, ou a lei da gravitação universal. Uma das duas é praticamente batata cair na FUVEST. Conservação de quantidade de movimento também, conservação de energia, a potência no resistor. Não sei se você lembra, quando nós fizemos o programa a respeito do Enem, que eu disse que caía a potência do resistor do chuveiro. Lembro. E caiu a questãozinha da potência do chuveiro. Olha, a questãozinha. Ligação morna, quente, muito quente, que ele falava como é que tinha que escolher a resistência. E são questões previsíveis na FUVEST. A gente sabe mais ou menos, o princípio de Arquimedes é uma coisa que muito pedida na FUVEST. Às vezes não cai no ano, cai na segunda etapa. E outra coisa que tem caído invariavelmente na FUVEST é uma questãozinha de física moderna. Mas essa questãozinha, como eu falei há pouco, com note e adote. Então, ele vai dizer, por exemplo, a energia de um fóton é calculada pela fórmula I igual a HF. Está escrito H, constante de Planck, F, frequência da radiação. Aí faz uma pergunta sobre o efeito fotoelétrico, que, inclusive, aparece na biologia também. Né? Também, claro. Daqui a pouquinho o Bené vai falar sobre o efeito fotoelétrico na biologia. E ele descreve o fenômeno e faz uma pergunta que o aluno, raciocinando, consegue resolver. Porque o efeito fotoelétrico é tão importante que o Einstein explicou o mecanismo do efeito fotoelétrico e ganhou o prêmio Nobel. Não foi pela teoria da relatividade, como eu falei há pouco, foi pela explicação do efeito fotoelétrico. Qual era o mecanismo do efeito fotoelétrico, que é uma coisa extremamente simples, mas foi explicada por Einstein de tal maneira que conseguiu ganhar o prêmio Nobel. Muito bem. Falta você. Bem, em química nós dividimos em 3 partes: química geral, química orgânica e físico-química. Química geral, mol, conceito semelhante à dúzia, 602 sextilhões de partículas. Dúzia é 12 partículas. Eu prefiro que falar partícula é 6, muito 10 a pequena. 23, que é mais fácil. 6 a 10 a 23. Vocês sabiam que existe até o dia do mol? Dia do quê, professor? Dia do mol. É verdade, não estou brincando. É 23 de outubro, sabe por quê? É porque Porque outubro é o mês 10. Dia 23, 10 à potência 23. 602, que multiplica 10 à potência 23. Então, 23 de outubro é o dia do mol. Verdade, é oficial. Não estou brincando. Sensacional. Verdade. Bom, a grande aplicação de mol, massa molar, é o cálculo estequiométrico. Isso aí é batata, cai todo ano em qualquer vestibular do mundo, não é do Brasil, do mundo. Cálculo de quantidade de reagente, quantidade de produto de uma reação química. Lembre-se que química estuda a reação, né, gente? Agora, em ligações químicas, sempre cai o quê? Forças intermoleculares, entre elas,
Não Van olha para mim, não, a professor. ponte, a ponte de hidrogênio. Tudo E bem que a as- gente já fez alguns programas, mas não deu para aprender tudo. E a sua aplicação, que é no princípio de solubilidade, o semelhante dissolve o semelhante. Reações inorgânicas, dupla troca, principalmente o carbonato mais ácido, vai dar o gás carbônico, lembra? Ok. E pode cair também uma reação de oxidação, que é um oxidante, que é um redutor. Separação de misturas, já caiu aí no Enem? Um monte no Enem, Aham. né, um monte. Também pode cair. E vamos apostar na radioatividade, que ele vai brigar de novo. Já vem físico. Eu quero ver na volta de vocês falando, né? Porque foi muito engraçado no Enem, quero ver quando Não, voltar. o Eduardo professor. falou o seguinte, tudo que nós demos uma revisão, caiu no Enem. Aí eu fiz o máximo, nossa senhora, eu acho que eu recebi mensagem do além. Porque eu cheguei a fazer o seguinte, Fasoli, eu não contei para você, contei para ele já. Na semana passada, era para eu dar o módulo 14. Falei, gente, Que se tratava de? Eu vou pular o módulo 14, eu vou dar o módulo 15, que é eletroquímica, e vai cair domingo, falei assim mesmo, pilha ou eletrólise. Caiu a pilha e caiu a eletrólise também. No exame do Enem. Não, exame nem. E aí? E uma questão de termoquímica, mas olha, só o enunciado que era diferente, porque o Enem romanceia mais o enunciado. Mas dada a reação, as reações com as suas etapas, e as alternativas, a mesma ordem, os mesmos números. Coisa impressionante. Muito bem. Inclusive, pedia-se na nossa revisão assim, o valor mais próximo de X, que era para calcular. Você fazendo a conta, acharia menos 16,7. O valor mais próximo, menos 17. Estava lá. Foi uma coisa impressionante, eu nunca vi isso. Até por isso, né, afiançando aí o que vocês já Posso dar falaram. uma entrada aí? Não. Vamos assistir à revisão, gente. Nós Exatamente. estamos matando as Eu questões. fiz isso, sabe aonde? Porque como é preparatório para Enem, eu peguei exatamente aquele módulo que eu ia dar essa semana depois, eu coloquei para a semana anterior. O que era? Ecologia. O que eu acertei? Bromélia e ciclo do nitrogênio. Olha, esses professores são... Muito bem, nesse lado, então, também tenho que puxar a lógico, sardinha, exatamente. porque Exatamente, isso é isso aí, entra a experiência. experiência nossa, não tenha dúvida disso. Eu antecipei uma questão de estatística, que é um assunto que eu iria falar na semana seguinte, porque eu tinha certeza que ia aparecer no exame do Enem, né? O cálculo da mediana. E tem lá uma E questão caiu, do cálculo é isso da mesmo, mediana. é isso mesmo. Entendeu? Olha, Então, esses Olha, professores... realmente experiência. Não tem É dúvida. experiência. Isso Espera, é... ele não terminou ainda. Desculpa, professor. Fala, Saleta, desculpa. Tanta coisa para estudar, ainda tem mais? Não, isso é muito importante. A Silvia está reagindo como se ela fosse prestar o vestibular. Nossa, eu estou nervosa por Toda eles. vez, e o duro fazer, olha que ela quer prestar Unicamp, Enem, ela quer todos os vestibulares, ela quer aprender para todos. Bom, química orgânica, é claro que tem que saber o que é um aldeído, o que é uma acetona, o que é um álcool, que é a identificação da função orgânica. Isomeria sempre cai uma questão também, principalmente isomeria geométrica ou cistrans e a isomeria ótica. Reações orgânicas, quando nós fizemos essa palestra aqui para o Enem, eu falei, vai cair o quê? Esterificação, saponificação ou transesterificação. Caiu a transesterificação. E um polímero também, um assunto muito quente, um polímero. Quem sabe uma questão de carboidrato, uma proteína, etc., um lipídio. Né? Agora, em físico-química, já vou falar, senão ele vai falar que não vamos brigar. Radioatividade, ou cai na física ou cai na química. Pode ser que caia na física e caia na química. Mas tem que também. estudar. É isso Radioatividade é uma... Já caiu no Enem. Já caiu no Enem. mesmo. Gente, muito obrigada. Acabou? Não. Não. Essa eu ganhei a briga. É muita coisa para estudar. Bom, não, no ano preciso passado, pensar. por exemplo, termoquímica caiu, cálculo do calor de reação usando energia de ligação. Este ano provavelmente vai cair usando o calor de formação. E cinética química, velocidade da reação química, equilíbrio químico sempre cai, extremamente importante. E geralmente fazendo com a biologia aí, a hemoglobina, certeza. mais Hemoglobina, oxigênio, exatamente dando hemoglobina oxigenada, né?
constante equilíbrio, deslocamento de equilíbrio e pH. Nossa, isso aí é... H é fundamental. E eu acho que vai cair eletroquímica outra vez. No ano passado, caíram 2 questões de pilha. Estava uma coisa de louco. Se não cair na primeira fase, cai na segunda fase. Cai na segunda. Então, eu acho o seguinte, que pelo que vocês apresentaram aqui na matéria, tem que estudar primeiro química, porque é muita coisa. E ele vai adorar. Mas viu, tem uma seu diferença que é a física, por exemplo, a biologia, a matemática, tem capítulos enormes. Mecânica, por exemplo, um capítulo enorme. A química não tem um capítulo enorme, tem 30 capítulos pequenos. Simples. Silvio, ele está defendendo a sardinha, puxando a sardinha Não, do mas lado foi que ele dele. falou assim, ó, Não, a isso aí, física. são capítulos física. curtos. São capítulos curtos. Que maravilha. gente, obrigada, viu? Eu quero agradecer, então, ao professor Salles, que é coordenador pedagógico geral e de Química do curso e Colégio Objetivo, ao professor Fasoli, que é professor de Matemática do curso e Colégio Objetivo. Professor Eduardo, também coordenador pedagógico geral e de Física do curso e Colégio Objetivo. E ao professor Belinello, Mostra coordenador... lá, professor. Olha lá, dá um tchauzinho. Obrigado. Coordenador geral, pedagógico e geral de Biologia do curso e Colégio Objetivo. Mestres, muito obrigada por esse tempo aqui conversando com a gente e ajudando aí o candidato que vai prestar o vestibular da Se a gente FUVEST. conseguiu, né, atingir o nosso público, a gente fica muito agradecido, porque nós gostamos de glórias. Isso mesmo. Tá certo, com E vocês certeza. se divertem. Olha, fica aqui a dica, porque cai mesmo. Falaram que cai, cai mesmo. Gente, muito obrigada. E o nosso Duas na Tri fica por aqui. A gente já volta. Até já.